essa já é a aula 9 de 10. A gente já está... Essa é a penúltima aula do que a gente se propôs. A gente está acabando a série Conhecendo Jesus através do Evangelho de João, né? Eu sou Ricardo Moreira, sou professor da ELIM, Escola de Liderança e Ministérios, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E a gente já teve 8 aulas, e hoje é a aula onde Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, que tem a ver com pertencimento. O que é isso, né? Na primeira aula, a gente viu que Jesus, João começa falando do antes e o depois. A Bíblia fala de o João começa que Jesus é antes de tudo, antes mesmo da Bíblia, antes mesmo do Bereshim, do Gênesis. Na aula 2, a gente viu que a gente nasce criatura de Deus a partir de Gênesis 3, mais ou menos, e a gente só se torna filho de Deus quando a gente aceita Jesus como Salvador. Na aula 3, a gente viu que João Batista, o primo de Jesus, ele deu um testemunho sobre Jesus. E o próprio Jesus, ele falou várias vezes: eu sou, fazendo uma ligação, um link com o Antigo Testamento. Na aula 4, a gente começou a ver os adjetivos que Jesus usou para a vida dele. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Na aula 5, ele disse: eu sou a luz do mundo. Na aula 6, ele disse: eu sou a porta das ovelhas e eu sou o bom pastor. Na aula 7, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Na aula 8, foi a aula passada, foi a parte talvez mais conhecida, que ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E hoje, a aula 9, é a que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, né? Tem aí umas fotozinhas de um enxerto, e a gente vai entender essa história de enxerto, né? Aonde é que tem na Bíblia essa parte que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira? É em João, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 5 somente. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, ou agricultor, talvez em algumas Bíblias. Toda vara, ou todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, né? Essa visão que Jesus tem e que está ensinando aos discípulos dele é a visão de pertencer. Você pertence ou não a Deus? Você pertence ou não ao reino de Deus? Nós somos ou não salvos em Jesus? E quais são as consequências de você ser salvo em Jesus, né? Esse texto, quando Jesus diz que o pai é um agricultor e ele é a videira, isso é uma figura de linguagem, isso é uma alegoria. Isso é quando se usa o falar, se usa figuras ou objetos de narrativa para dar um significado. Jesus está usando uns elementos comuns na época que Jesus estava com os discípulos, andou aqui na Terra, elementos comuns que eram coisas simples para aquele povo, que eles entendiam direito o que é isso aí. Então, o que é o agricultor, o que é a videira, o que são os ramos? Isso os judeus sabiam demais, sabe? Porque era uma coisa bem familiar. Os judeus sabiam o que era isso, sabiam o que era trigo, sabiam o que era oliveira, que essas plantas
são meio que comuns lá em Israel e até hoje ainda são, né? E a Bíblia sempre faz uma alusão a esse tipo de coisa, né? Salmo 104 diz assim: o vinho que alegra o coração humano, que vem da videira, que, que gera uva, que se faz o vinho, né? O próprio Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, o trigo, o povo lá para fugir do Egito, fugiu correndo, mas tinha pão. Era pão sem fermento, mas tinha o pão feito de trigo. Quando eles amassavam para fazer tijolo, eles pegavam as palhas do trigo para amassar, para fazer o tijolo lá, para fazer aquelas cidades de Faraó. Então, eles sabiam o que era trigo, né? É, a questão da oliveira, a oliveira até hoje, Israel se faz azeite, né? Portugal, Espanha, né? E são famosos, né? A Bíblia diz em Tiago: se alguém entre está em alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, com óleo, e o óleo que se fazia exatamente da oliveira, da azeitona. Então, essa forma de falar de Jesus eram coisas comuns para aquele povo que estava escutando, né? E que situação foi quando Jesus falou isso? Tinha acabado de acontecer o capítulo 13 e o 14, que a gente viu, inclusive, na aula passada, né? Jesus, no capítulo 13, tinha lavado os pés dos discípulos, ele tinha dito que um ia trair ele, que era Judas, que ele deu o pedaço de pão molhado, olha, pão, né? Pedro disse assim: Senhor, eu não vou, para onde tu for, eu vou, e não tem nada que me faça. Pedrão, né? E Jesus diz assim: Pedro, olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, né? E no capítulo 14 tem toda uma narrativa, Jesus dizendo assim: olha, vocês fiquem calmos, fiquem calmos, não turbe o coração de vocês, não, que eu vai se cumprir o que eu vim fazer, a minha missão vai acontecer, né? Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, que foi a aula passada. Então, tem acontecido o capítulo 13 e 14, né? E então começa o 15, e Jesus falando que é a videira verdadeira. E essa foi a última oportunidade que Jesus estava livre com seus discípulos, assim, estava sentado, Judas tinha saído, né? Então Jesus estava começando a ensinar a eles o que seria pertencer a Jesus, pertencer a Deus, né? Então, esse foi o grande ensinamento dessa parte. Eu sou a videira verdadeira, é pertencer a ele ou não pertencer a ele, né? Parece meio pesado, que diz que o ramo que dá fruto, esse permanece nele, mas ao contrário, o que é infrutífero é cortado e lançado no fogo, cortado e lançado no fogo. Isso parece pesado, é sério isso. Então vamos entender como é que o que é isso que é cortado no fogo, né? Então começa assim, Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor, depende da Bíblia. Veja, Deus, o meu pai é o agricultor. Então, Deus é que é apresentado como agricultor. Ele é o dono da vinha, ele é que cuida de tudo. Se lembra de Boaz? Boaz era o dono da vinha, né? Era um tipo de Deus, né? No Antigo Testamento, né? E aí, Deus é que é o agricultor dessa videira verdadeira. Essa videira verdadeira, Jesus. E veja, essa palavra videira, lá no grego, tanto podia ser só um pé de uva, ou podia ser a videira todinha,
a, a, a plantação todinha dela, né? E também significava que era Israel, era o povo de Deus. E por que a gente consegue entender que essa videira era inicialmente o povo de Deus, né? Quando a gente lê Isaías e lê Jeremias. Veja, quando a gente lê Isaías, a gente vê Isaías capítulo 5, diz assim: o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou, e limpou das pedras. Veja, o meu amado, falando de Deus, ajeitou, tirou as pedras, plantou excelente vides, mudas, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar. E veja o que é que esse amado esperava. E esperava desses uvas boas, porém nasceu uvas bravas. E continua o texto de Isaías: por que esperando eu que desse uvas boas, por que que veio dar uvas bravas? Agora, pois, eu farei saber que eu hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Veja, então Isaías diz mesmo que é a casa de Israel. E porque Deus plantou esperando uvas boas e deu uvas bravas. E assim, uma plantação de uva, uma vinha, precisa de cercas para ficar em pé. E porque deu uva brava, Deus disse assim: eu vou tirar essas cercas. Quando eu pesquisei e consegui achar essas figuras do que são uvas bravas e uvas boas. A uva brava, normalmente, ela não pega bem muito sol, ela não está exposta ao céu, então ela não pega muito sol, está mais perto do solo da terra, ela não tem um teor de açúcar, de frutose muito grande, então para fazer o vinho ela não presta, ela é amarga de se comer, eu estudei isso, e ao contrário, a uva boa é mais roxinha, assim, se for roxa, se for verde é mais verde, ela tem a quantidade de açúcar melhor, então é mais docinha. Então, Isaías está dizendo assim: olha, eu esperava que nascesse essas uvas boas e não nasceu essas uvas bravas, por isso que eu vou derrubar a cerca, né? E Jeremias tem a explicação porque as uvas são bravas, que é Israel, né? Diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Apostasia foi o povo apostatou, né? Dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, todo outreiro alta e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e prostituindo. Quer dizer, o povo de Israel, a gente sabe a história, que sai lá do Egito e tem aquele livramento tão bacana do Senhor Deus, uma nuvem e uma chama de fogo, fizeram tabernáculo e receberam os 10 mandamentos, mas chegaram em Canaã e adoravam os deuses cananitas. Então, Jeremias está dizendo assim: contudo, andas encurvando e se prostituindo. Era isso por isso que tu és uva brava. E assim, não dá certo isso, né? O Salmo 80 completa para a gente entender essa história, né? Que o Salmo 80 diz assim: trouxestes uma vinha do Egito, era o povo de Israel. Deus trouxe o povo de Israel, lançaste fora o gentio e plantaste, preparaste um lugar, Canaã, e fizesse com que ela deitasse raízes, encheu a terra, os montes foram cobertos de sombra, teu ramo se fizeram formoso cedro, ela se estendeu até o mar, foi aquele livramento todinho. Aí, a partir do verso 12, né,
Diz assim: por que quebraste então teus valados, de modo que passam por ti, por elas vidimas? Olha, o javali da selva devasta, as feras do campo devoram, são os deuses que, que o povo hebreu começou a adorar. Em vermelho está aí, ó. E a videira que tua destra plantou e o sarmento te fortificaste para ti, está queimada pelo sol, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Quer dizer, isso é que quer dizer. Por isso que Jesus precisa usar o adjetivo verdadeira. Eu sou a videira, porque videira era o povo de Israel, mas o povo de Israel apostatou. Então, Jesus agora diz assim: eu sou a videira verdadeira. Ele é verdade. E a gente já viu até o conceito de verdade na aula passada. E o meu pai é o agricultor, né? Então, é assim, e interessante é que Deus Pai, ele não é o nosso agricultor. Ele não está plantando a gente. Ele está plantando as mãos de Deus, planta Jesus aqui na terra. É a missão que Deus dá a Jesus. Então, assim, Deus Pai não é o nosso agricultor. A vinha que Deus Pai planta é Jesus. E nós somos os ramos de Jesus. É bom a gente entender isso, né? E é o cumprimento, então, a gente lê o Salmo 80 e logo na sequência, no verso 17, diz assim: seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que te fortificasse para ti. Então, o Salmo 80 mostra que Israel apostatou, e no verso 17 mostra que o cumprimento aconteceria com a verdadeira videira, que seria Jesus, que Deus ia plantar a verdadeira videira, Jesus Cristo, né? E aí segue o texto: toda vara em mim que não dá fruto, atira, o agricultor tira, né? Então, toda vara em mim. Tem algumas Bíblias que diz assim: todos os ramos que estão em mim, né? Então, mostra a ligação. Aí sim é a nossa ligação com Jesus. Nós somos os ramos, né? E se a gente não dá fruto, a gente vai ser retirado. E vamos entender, então, o que é que acontece numa plantação de uva verdadeira. Aqui eu tive a oportunidade com o Josilene de ir em Portugal, numa vinícola mesmo, assim, numa plantação, uma vinha, e é muito lindo, viu, minha gente? Mas pense também no pé de maracujá, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se você planta e enrama que só, o maracujá, a uva também, enrama, você enrama que só, e começa a nascer as uvas ou o maracujá. Se por algum acaso um ramozinho daquele se soltar, se partir, se você cortar errado e cortar um pedaço, todo o ramo que você nem sabe qual é, de tão entranhado que é, ele vai secar e vai estar morto. Então, você vai conseguir perceber que na plantação tem uma parte toda viva, toda verdinha, porque está ligada à raiz, e a parte que se separou da raiz vai estar toda seca, não vai dar fruto nenhum. Então, veja, não tem... Aí o agricultor, estou falando de planta mesmo, o agricultor vê que não tem sentido nenhum. Aquela planta seca não vai dar nada, porque ela se separou da raiz. Então, o agricultor não faz nada, ele não tem o que fazer, é tirar aquelas plantas secas para poder liberar espaço para aliviar a carga, o peso da plantinha verde, que está ligada na raiz. Então, é isso que acontece.
né? E então, isso de forma espiritual, Deus tira do meio do seu povo aqueles que estão misturados, que não são dele. Em outras passagens, não fala de trigo, nem fala de joio, não fala de uva, fala de joio e de trigo, né? Então, é assim que Deus vai tirando os galhos secos que não pertencem, estão mortos, não tem jeito, né? Por isso que toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, porque quanto mais você limpa, mais vigorosa fica a planta e ela dá mais fruta. Então, espiritualmente, se a gente tem uma ligação com Jesus, existe fruto. E, sinceramente, assim, se não há nenhuma ligação, isso é muito óbvio. Não tem ligação, né? Agora, quais são as implicações desses frutos, né? O que é que são esses frutos, né? Eu já, pesquisando muito sobre isso, eu já vi pastores pregarem sobre esses frutos serem os frutos do Espírito, né? O que Paulo trabalha lá em Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o contexto de João não nos parece que João, o evangelista, está falando, nem Jesus está falando desse tipo de fruto, desse fruto do Espírito, mas está falando de outro tipo de fruto. Esse fruto que Jesus está falando é o fruto salvação, é vida eterna com Deus, é o retorno ao Éden, não é aquele lá, não. Né? Embora eu já tenha visto pregação sobre isso, né? Esse significa, assim, eu conversei até com o pastor Daniel, botei até aí, assim, e foi muito interessante o que o pastor Daniel me disse, ele disse assim, que, incrivelmente, a pessoa pode até ter experiência espiritual e, mesmo assim, não ter nascido de novo, né? E isso está respaldado na Bíblia, em Mateus 7, diz assim, nem todo, Jesus fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, tudo leva a crer que nessa passagem de João, o fruto que Jesus está se referindo é a salvação, né? Por isso que ele diz assim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Né? Aqui fica claro, né, que ele está falando da salvação, né? E que nós somos ramos, né? Assim, e aí a gente pega até a figura de linguagem, a alegoria de uma planta que você tem a raiz, ali a raiz de Davi, que é Jesus, a gente tem a videira e ele manda seiva para o ramo, e o ramo dá o fruto, né? Assim, e a gente precisa então criar essa raiz em Jesus, né? E por isso, como é que a gente cria essa raiz? É entregando a vida para Jesus e obedecendo ele, né? Jesus diz assim, o mandamento é esse, que creamos no seu nome, de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos o que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Né? Então, o cristão que obedece a palavra de Deus com amor, vai dar muitos frutos, né? Aí, Jesus, aí ele é bem claro, eu sou a videira, vós sois os ramos, ou as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pronto. Essa é que, assim, com todo respeito a outras religiões, com todo respeito às outras religiões, esse versículo, João 15, versículo 5, ele mostra que
Se a religião não tiver Jesus no meio, assim, a pessoa pode até acreditar naquela religião, e evidentemente não é uma religião cristã, e para a gente que crê, não é uma boa religião, sabe? Porque a ideia de eu fazer alguma coisa para alcançar a salvação, não tem. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Então, você tem que ter Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, tem a figura da videira enxertada, né? E aí, é que eu disse a vocês que essa figurinha é assim, olha, você tem lá, isso eu peguei de uma explicação de como fazer um enxerto numa videira, né? Essa parte de baixo tem raiz, porque evidentemente não tem, mas a pessoa corta e coloca uma outra planta dentro, assim, amarra, e essa outra planta cria, se funde com ela. Somos nós que, que não somos judeus, somos nós os gentios, somos nós os brasileiros, os nordestinos, os paraibanos, os da primeira igreja batista, que, que abrem a boca e dizem assim, eu creio em Jesus Cristo, Ele é meu Senhor e Salvador. Então, nisso a gente é enxertado na videira verdadeira. Nós somos os ramos enxertados, né? E ramo não tem vontade. Ele está lá por bondade e graça do viticultor, de alguém que pegou esse ramo e nos ajeitou lá e nos colocou lá, entenderam? Então, e tem outra coisa, estar sem ser não funciona, sabe? É assim, é, Jesus é a raiz e o caule, e se você não é sem ser cristão, sem você ser cristão, não adianta. Eu estou dizendo isso porque Jesus, ele até agora, ele falou: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Ele sempre se apresentou como alguém que salva. Aqui ele se apresenta como alguém que faz uma ligação com Deus. Deus, ele liga, ele é o cuidador de Jesus e nós, através de Jesus, nos ligamos a Deus. Então, se você não tem essa sensação de ligação com Deus, com Jesus, você pode até estar, mas você não é, né? E, assim, e tem um negócio, como é que você está ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e você é improdutivo? Não tem jeito de você ser improdutivo. Você tem que ser produtivo. Não é uma obrigação de ser. É porque Jesus é quem ele é. Então, ele vai ser produtivo e você vai ser. Por isso que ele diz, olha, aquele que permanece em mim vai dar fruto. E porque sem mim, nada podem fazer. Porque a responsabilidade nossa, humana, é querer permanecer nele. O nosso esforço é querer. E aí, com a ação do Espírito Santo, nós conseguimos ficar presos no Senhor. Mas a gente precisa querer. A gente, assim, então, é aquele que permanecer em mim. Você pode decidir assim, eu não quero permanecer em Jesus. Você pode. Vai ser uma pena, sabe? É, é uma pena que eu não vou lhe ver mais, você vai para o inferno. Assim, estou brincando, mas é uma brincadeira séria. Eu estou brincando, é brincadeira, mas é a verdade. Porque se você não está ligado a Jesus, você vai secar. Você é um ramo morto, né? Por isso que ele diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem, né? Eles ardem exatamente
porque não tem seiva. Você não está ligado, você vai estar morto. Aí tem gente que diz assim, Jesus é muito duro. Não, não é duro. Você escolheu não estar ligado a ele. Ele está lá, pronto para lhe dar a seiva. Né? O povo hebreu negou Jesus, negou a divindade de Jesus. Né? Os judeus dessa época aí, um pouquinho antes, você vê capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11, Jesus se apresenta, faz milagre, e eles não quiseram é, a divindade de Jesus, né? E ninguém consegue cumprir toda a lei, ninguém é bonzinho. Paulo trabalha isso no livro de Gálatas. Leia o livro de Gálatas, você vai entender que você, por recurso próprio, você não consegue atender tudo que a lei manda. E se você for réu de um pecado, você é réu de todos. E vai para o inferno. Então, assim, não tem jeito, sabe? Por isso que João, em 1 João, sempre João diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu antigamente, quando eu não tinha estudado, eu achava esse versículo muito duro. Poxa, já está condenado. Não, é porque você não está vendo o contexto. Você está condenado porque você não está ligado à seiva da vida. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida, está morto. Aí você diz assim, puxa, que Bíblia dura. Não, não é dura, não. Você não viu o contexto. Se você é um ramo que você está solto da raiz, que você está arrancado da raiz, se você está atorado da raiz, se você saiu da raiz, você secou, meu filho. Então você não tem a vida. Não foi porque Deus quis lhe tirar a vida. Você que quis tirasse a sua vida, a vida espiritual. Eu achava muito duro. Hoje eu não acho duro porque eu entendo o contexto, né? Então, quem não crê em Jesus já foi julgada. Poxa vida, porque se alguém não estiver em mim, já está condenado. Se alguém não estiver em mim, está morto. Será lançado fora, o que significa perda de comunhão com o reino de Deus. Secará, que significa perderá aquela alegria interior que não tem Jesus. E será lançado no fogo, que significa, infelizmente, condenação. Ah, meu Deus, eu não acredito nesse Jesus que vai me mandar para a condenação. Não, ele não quer lhe mandar para a condenação, de jeito nenhum. Por isso que ele mandou o filho, Deus mandou o filho dele, e quem crer nele não morrerá, ainda que morrerá, ressuscitará no último dia, e quem crê em mim, então, assim, e esse fogo não tem jeito, sabe? Porque Deus não mente. E ele disse assim: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus disse isso com Jesus. O João disse isso com Jesus. Quem tem o poder de tirar o pecado do mundo não é você, é Jesus. Se Jesus tira seu pecado, você não vai para o fogo. Não vai para o fogo, né? Paulo diz lá em Romano, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Qual é o tribunal de Cristo, minha gente? Assim, você crê ou não crê em Jesus Cristo? Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É assim, o tribunal de Cristo, você creu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? É só isso o tribunal de Cristo. Agora, você creu, está salvo. Entra aqui e vamos para o tribunal. Deixa eu simplificar assim. Vamos ver quais são os seus galardões. Aí você não creu? Olha, me desculpe, você espiritualmente você não estava preso na raiz, você não estava preso na videira, você está condenado. Eu disse para você estar preso na videira, eu sou a verdadeira videira, fique preso em mim. Sem mim você não pode fazer nada.
Não, mas eu escolhi não ficar preso, eu não acreditei, olha, eu não minto. E o que eu disse, vou ter que cumprir. Então, eu estou agoniado, mas você está condenado, né? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o texto está dizendo, sabe? Esses ramos improdutivos vão com a condenação. É triste dizer isso. E às vezes, ninguém quer pregar assim, porque quem é o pastor que gosta de dizer assim, olha, se você não crê em Jesus Cristo, você vai para o inferno. Rapaz, metade da igreja vai se embora, sabe? Os convidados da igreja dizem assim, eu mais nunca piso lá na igreja. Então, até para dar uma aula sobre isso, a pessoa tem que ter cuidado nas palavras, jeito de falar, porque é difícil. Agora, só que tem um problema, sabe, dentro das igrejas. Tem gente que segue Jesus de mentirinha, sabe? Tem joio e trigo, sabe? E tem gente que professa, até que os judeus daquela época, hoje em dia, professa a fé, diz que crê em Jesus, mas são ramos que não estão ligados de verdade. São ramos secos, sabe? E a gente vê isso desde o Antigo Testamento, você vê. Eu comecei a aula falando do capítulo 13, que Jesus pega Judas e diz assim, olha, alguém aqui não vai me trair, alguém aqui não está legal não, é tu, Judas, sai fora, porque Jesus, ele não olha a aparência, mas olha o coração, e Jesus estava vendo que Judas ia trair. Ele via todos os 11, ele viu Pedro, que Pedro ia negar ele 3 vezes, mas ele sabia que Pedro ia se arrepender, tanto que talvez um ano depois, lá em Atos, estava lá Pedro pregando para 3.000 pessoas, e 5.000 pessoas, e 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus, sabe? Mas naquele momento, Pedro estava pisando na bola, mas Jesus sabe olhar o coração. E tem gente na igreja que está lá de araque, é joio, né? E aí, por fim, diz assim, se vós estiverdes em mim, se, tem uma condicional aí, se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis e tudo que quiseres vos será feito. Quer dizer, se você estiver nele, meu irmão e minha irmã, sabe o que é que você tem? Oração respondida, sabe? Porque se as palavras de Jesus estiverem na sua mente, no seu viver, você não vai pedir besteira, você não vai pedir para pecar, você vai pedir coisa séria. E tudo que você pedir, ele vai atender, sua oração vai ser escutada, sabe? E você vai dar muito fruto em nome de Jesus, sabe? E assim você vai ser chamado de discípulo de Jesus. Olha que bênção, né? Porque o Pai amou Jesus e Jesus diz assim: também eu vos amei a vós. Então, dessa forma, Jesus nos ama, sabe? Aí ele dá mais um condicional. Isso acontece também, e se somente também, se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai. Veja, eu, Jesus, ele falando, diz assim, guardo o mandamento do meu Pai, guardo o que eu estou lhe dizendo também, e eu permaneço no amor do Pai, então eu, Jesus, vou permanecer no amor com vocês. Aí, tendo dito isso, aí ele diz assim, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Sabe o que é que Jesus está dizendo assim? Ele está dizendo assim, olha, pessoal, se você fizer desse jeito, você vai ter uma vida aqui de alegria, de gozo, vai ter dificuldade, mas você vai passar por isso se jubilando, sabe? Né?
Permanecer em Cristo, então, significa ter uma comunhão pessoal com Ele, é estar pregado na raiz, a raiz de Davi, sabe? É obedecer Ele por amor, né? 1 João diz assim, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, né? E aí Jesus diz assim, e o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja, quando ele falou isso, em algumas horas depois, 24 horas depois, menos um pouco, ele ia ser crucificado, sabe? E, esse amor não pode ser considerado um sentimento, é uma decisão. A gente já escutou muita pregação sobre isso. É um mandamento. Então, eu amo porque eu sinto isso. Não, eu decido amar. Eu decido amar o meu próximo, eu decido amar minha esposa, eu decido amar meus filhos, né? Tem hora que a gente briga? Tem, mas é uma decisão amar, né? E os discípulos também precisavam dessa disposição, né? Dar a vida, Jesus ia dar a vida. E isso todo discípulo precisa entender. Eu e você precisamos entender e todo discípulo precisa ser imitador de Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai dar a vida física, a gente não precisa morrer, mas a gente precisa dar a vida pelo próximo. Isso é ser discípulo de Deus. É amar, é dar uma vida, sabe? Tanto que João 15:20, lá na frente, Jesus diz assim: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós, vão lhe perseguir. Mas olha, se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabe o que é que isso quer dizer? É assim, você pode relocar essas sentenças para você entender. Jesus está dizendo assim, olha, me perseguiram, mas guardaram a minha palavra. Então, vão perseguir vocês também. Então, fale de mim, você fala de mim, porque vão guardar também a vossa palavra também, do que vocês falaram de mim, sabe? Por isso que 3 versículos antes ele disse assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, perdereis tudo o que quiseres. É assim, porque a gente precisa falar a palavra de Deus. E aí, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, né? Isso tem uma ligação com o Antigo Testamento, quando Tiago diz que se cumpriu a Escritura, que creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. A gente ser chamado amigo de Deus, isso requer, isso a gente não é mais servo, assim, somos servos, porque o próprio Jesus é servo, mas Deus nos olha como amigo, sabe por quê? Porque amigo tem intimidade, sabe? Deus não nos olha como escravo, como tem a foto aí de amarrado com corrente, mas como amigo. Amigo tem comunhão com o outro, conversa um com o outro. E por isso que Deus diz assim: o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Sabe por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Eu estou contando. Senhor, me desculpa aí. Eu estou fofocando aqui no bom sentido, sabe? Não é fofoca maléfica, não. Mas estou conversando com vocês, como meu pai é. Eu sou o pai, eu estou juntinho de vocês. Eu estou tendo intimidade, comunhão com vocês, porque eu sou seus amigos. É isso que Jesus é. Então, esteja preso na raiz da videira verdadeira, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque quando a gente faz a obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor, Ele cumpriu as Escrituras, Ele vai nos dar o galardão. Então, conclusões que a gente tira de hoje.
Jesus é esse agricultor, e Jesus é a vinha, é a raiz, ele é o caule, e nós somos os ramos, que recebemos a seiva que Jesus manda. Deus planta Jesus na nossa vida, e nós somos enxertados nessa vinha que é o próprio Jesus. Em vez de escolher uma palmeira, um cedro, ou o carvalho, que o carvalho era uma árvore bem dura que havia em Israel, Deus escolheu a videira, sabe? Porque a videira é uma árvore linda, dá um fruto que faz o vinho, dá alegria. Jesus, assim, na sua humanidade, se subordinava ao poder divino do Pai. E ele mesmo disse, Jesus disse assim, eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa, porque eu dependo do Pai. E ele diz a mim e a você, você não pode fazer nada sem mim. Então, isso está nos ligando. Então, eu e você também não podemos fazer nada sem o Pai, porque Jesus é ligado ao Pai e nós somos ligados a Jesus. Quarto, o propósito de Jesus é que a gente produza algo em benefício do próximo e não para nós mesmos. É frutificar, é dar e não receber. Quinto, a gente aprende que nessa passagem, não precisa ir lá em Eclesiastes, não, que há tempo de plantar, de crescer e colher. Pedrão mesmo, Pedrão, ei, Senhor, eu vou morrer pelo Senhor. Pedro, calma, Pedro, não chegou a tua hora, não, Pedro. Tu ainda vai me negar 3 vezes, Pedro. Eu vou ter uma conversa contigo. Ele não disse não, né? Mas eu vou ter uma conversa contigo, sim, Pedrão. Pedro, tu me amas? Olha, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro. Tempo de plantar. Por isso que também tem muito crente apressado demais, sabe? É, crente que precisa aprender um pouco mais, não para abrir a boca, que Deus ajuda, né? Deus, mas crente que quer assumir logo o ministério demais, e isso é um perigo. E também crente velho que quer cobrar uma santidade a crente novo, que não dá ainda. A pessoa há tempo de plantar, de crescer e de colher, né? Dar a vida pelos outros, ainda não, que não seja por morte física, é um ato de amor cristão. E Jesus fez isso por a gente, sabe? Finalmente, no monte da Palestina, Deus plantou a videira verdadeira que é Jesus, sabe? E muita gente já reconheceu nele a origem divina. E quem não reconheceu, como judeus, pensavam que Jesus era uma raiz em terra seca. Esses humilharam, esmagaram e pisaram na verdadeira videira. Mas Jesus é separado, sabe? É videira verdadeira. Nenhum ramo, eu e você não podemos sobreviver sem estar ligado a Jesus. Né? Jesus é, é a raiz do qual os galhos a gente tem que estar ligado. Né? O mais importante é que a gente tem que reconhecer Jesus como essa raiz, a raiz de Davi. É o salvador pessoal, sabe? E saber que ser ramo, ser usado por Jesus, ser usado pelo Reino de Deus, não traz nenhum mérito para a gente. João diz assim, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. O Pai é glorificado quando você é usado. Então, a glória é dele, e não minha nem a sua. Né? E na vida do cristão, então, o que fica nessa aula é que a palavra de Deus, e Jesus é o Logos de Deus, é a palavra que limpa, sabe? Hebreus diz que a palavra purifica, é como espada de 2 gumes, que vai lá nas entranhas da gente e separa a gente, né? A videira verdadeira, a ceiva verdadeira é o que Jesus representa. Nós somos os ramos que estamos ligados ou não estamos ligados no reino do Senhor. A gente pertence ou não pertence ao reino de Deus.
É esse o sentido da verdadeira videira. Deus abençoe vocês. E a semana que vem tem a nossa última aula dessa série, que é Conhecendo Jesus através do Evangelho de João. Deus abençoe. A gente abre agora para as perguntas.